Conexão Cultural de hoje está maravilhoso, porque a gente vai acompanhar o passeio Campinas Maravilhosa, que percorre as 7 maravilhas da nossa cidade, as curiosidades e as histórias de todos nós. E quem vai conduzir a gente literalmente por essa viagem é o João Ricardo, que restaurou essa maravilha aqui do CCTC, e também a Giovana Baú, hoje vestindo a pele da Baronesa de Itatiba, a Chica. Vem com a gente! João, conta pra gente como você teve essa ideia genial. As coisas foram acontecendo ou você já tinha ideia que ia surgir um passeio dessa dimensão? Olha, começou com vários fatores, né? Uma, porque eu sempre gostei de ônibus, desde a infância. E um que era meu sonho era ser cobrador e motorista da empresa. Então eu viajava com os ônibus, com a minha mãe, via pra cidade. Eu era gamado nisso, né? Aí a vida deu a oportunidade de a gente adquirir o ônibus. Comecei a restaurar, não acabei ainda, porque sempre tem, né? Mas colocamos ele em condições de uso, acho que até melhores que os dias de hoje. E para dividir essa experiência, né? Essa paixão, a gente começou a fazer passeios turísticos e outros tipos de passeios, né? Passeios cervejeiros, passeio ferroviário, até balada acontece aqui. E foi assim que tudo começou, há uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos. E as pessoas dizem o quê? Qual é a experiência delas? Só de entrar aqui, como é que é? Eles falam, nossa, andei muito nisso daí, minha época, levei muita marmita, né? E eu falo para todos que isso daqui não é um ônibus, é uma máquina do tempo. Que quando a gente anda nele, a gente tem a mesma emoção. Velocidade, barulho e o cheiro são idênticos da época. E a gente procurou manter a maior originalidade possível, né? Então é uma viagem no tempo que a gente vai fazer aqui. Eu tô vendo ali Dona Olga, queria que você falasse por que ele tem esse nome. Isso daí foi uma homenagem à minha mãe, né? Que já se foi. E para homenageá-la, né? A gente colocou esse nome no ônibus. Isso daí. Maravilha, né? Mais uma maravilha, então. E a gente vai então percorrer agora as 7 maravilhas. Campinas tem muita coisa para ser mostrada. Tem bastante coisa. E agora com a parceria da Baronesa de Itatiba, e a gente não tá fraco não. É isso daí, direto ao século XIX. Bora lá? A Giovana Baú vai vestir a Baronesa de Itatiba e ela vai falar pra gente como é que acontece essa transformação. Quem é a Giovana e como ela faz para virar baronesa, né? Isso mesmo. Agora é eis-me aqui, Ana Francisca de Paula Camargo, Baronesa de Itatiba. Nasci em Campinas em 1809. Casei com meu primo de 2º grau, Joaquim Ferreira Penteado. Tive 13 filhos e após a morte dele vou dar continuidade às obras de caridade em Campinas. Por que essa personagem, embora ela já tenha um currículo dessa altura, né? Olha, existiram vários barões, viscondessas, mas a Ana Francisca nasce em Campinas e pela parte de caridade na cidade, pela parte de solidariedade, me encantou conhecendo a sua história. Então, por isso que eu resolvi fazer essa homenagem através da interpretação da baronesa. Então, a Chica agora vai contar um pouquinho das maravilhas que a gente vai visitar? Com certeza. Bora lá! Baronesa, começa explicando pra gente sobre as 7 maravilhas de Campinas. Com certeza. As 7 Maravilhas foi um concurso em 2008 que o Correio Popular e o RAC realizaram, onde a população pôde votar as 7 maravilhas mais bonitas da cidade. Então foi o próprio voto da população essas 7 maravilhas.
Eles que decidiram por afeto e reconhecimento, né? E quais são? Vamos lá. Em primeiro, a antiga Companhia de Estrada de Ferro Paulista, Estação Cultura hoje. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição em segundo. Terceiro, a Lagoa do Taquaral. Quarto, Jockey Clube. Quinto, Mercadão. Sexto, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E sétimo, Torre do Castelo, onde nós estamos. Como é que é? Por que essa torre foi considerada uma das maravilhas? E como é que é para a Baronesa ver a cidade desse tamanhão? Impressionante, né? Vós Missê sabe que era tudo vila, freguesia, então mudou muito a cidade. Mas vamos lá. Aqui nós estamos na Praça 23 de Outubro, a Torre do Castelo. Durou 2 anos para ser construída, em 1938 a 1940. Aqui era um reservatório de água com capacidade de 250 mil litros de água, que abastecia a ala norte da cidade. Então, aí depois veio o museu, né, que é administrado pelo Museu da Sanasa. Então, tem objetos antigos, né, dessa época. E por ser um ponto de triangulação geodésica. Ele está a 27 metros de altura, a 735 metros em relação ao nível do mar. Então, uma das partes mais altas é aqui. E o que significa? Através dessas 6 janelas, o visitante pode observar o crescimento e a expansão. Por isso que ele é chamado de ponto de triangulação geodésica. Se pegarmos um ponto e a partir do ponto definir o crescimento e a expansão que a cidade teve. Então as plantações de café agora foram substituídas por prédios e IPs floridos, né? Muito. É uma cidade totalmente verticalizada, né? Não somente de muita história, mas na parte de ciência e tecnologia. Então, Campinas tem esse destaque e vale muito a pena, porque o próprio morador, quem nasce em Campinas, desconhece a história. Então, a hora que você conhece mais, você valoriza a cidade onde mora ou onde nasceu. Então, bora lá para o próximo ponto do Campinas Maravilhosa de hoje. Vamos lá, vamos para o próximo. E agora a gente vai saber um pouquinho mais da sexta maravilha, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Baronesa, conta pra gente, tem tanta coisa linda aqui para ver, né? Fala um pouquinho dessa construção pra gente, como é que foi? Essa construção é maravilhosa. Primeiramente, era uma fazenda que dá nome ao bairro, né? Fazenda Chapadão. Pertenceu ao Joaquim Policarpo de Aranha, Barão de Itapura, e por isso que nós temos a rua Barão de Itapura. É curiosidades dessa história. O estilo dela é colonial espanhol. Foi utilizado na sua construção óleo de baleia, sangue de animais, que proporcionou o estilo que é hoje. De 1944, o engenheiro arquiteto Hernani Valpenchato. Então essa casa rosada que a gente tem, semelhança, né, com a casa rosada, na verdade, essa coloração, não tem nada a ver essas lendas, esses mitos que contam, essa é a finalidade, então, dessa cor rosada, porque foi usado o sangue de animais. Foi utilizado todos esses materiais, né, que era utilizado nas fortificações também. E o interessante da Escola de Cadetes é que guarda o lustre, que é incrível. Tem o busto em homenagem a Antônio Carlos Gomes, e então é maravilhoso conhecer a SpaceX e toda essa importância que ela tem na cidade. Então vamos ver um pouquinho também. Vamos lá. Baronesa veio visitar o Tunico, então? Ai, que honra. Por demais. Antônio Carlos Gomes, gênio das Américas, que nasce em Campinas no dia 11 de julho de 1836 e morre aos 60 anos em Belém do Pará. Deixou um legado no mundo, né, com a ópera O Guarani, entre muitas, A Noite do Castelo, Colombo, Lois Chiavo, Joana de Flandres,
Maravilhoso. E tem uma curiosidade, Carlos Gomes, o nosso Tonico, né, Antônio Carlos Gomes, ele era negro, porém esbranquiçaram isso. Então a mãe era índia, Fabiana Jaguari, e o pai Maneco, músico. Então isso tem que se ressaltar, né? Tentaram apagar, mas sempre através do City Tour, através, eu posso estar falando para que o racismo, o preconceito e a intolerância religiosa acabe. Aproveitar esse momento também. Tem que conhecer a história como ela realmente foi, né? Quer dar uma palhinha pra gente de uma composição dele? Ai, quem sabe é assim, ó. Tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento? Quisera saber agora se esqueceste o juramento. É dele, e o hino de Campinas, A Hora do Brasil, é tudo desse gênio das Américas que deixou um legado, meu conterrâneo, que eu tenho maior orgulho e gratidão pelo legado que ele deixou. E aqui na Escola de Cadetes a gente tem esse busto também em homenagem a esse gênio, né? Com certeza. Ele merece todas as homenagens possíveis e imaginárias pelo legado, pela sua história, né, e pela sua vitória de tantas belíssimas obras que foram reconhecidas no mundo. No mundo. Eu acho que ele fez essa música quando ele estava com saudade de Campinas, talvez, né? Eu vou te contar, ele fez para Ambrosina do Lago, filha de um rico fazendeiro, ele teve um amor platônico por ela, e aí ele vai fazer a modinha, quem sabe. Olha só, gente, você descobre tudo isso no Campinas Maravilhosa. Baronesa, a gente já falou do filho ilustre, e agora a gente vai falar desse ilustre espetacular que tem aqui. Quer contar a história dele pra gente? Conto sim, ele tem aproximadamente 600 quilos de pedras preciosas, chama a atenção. E também ele pertenceu ao Teatro Carlos Gomes, aí foi um dos belíssimos teatros, que infelizmente demolido. Então, marca aí uma forte presença, né, dos artistas, de como era movimentado Campinas. E hoje esse patrimônio está aqui dentro da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, quem quiser visitar, é só agendar também, é possível vir visitar, né? Isso mesmo, escolas ou mesmo visitantes, mas é importante estar agendando, entrando em contato, para conhecer essa maravilha. É muita maravilha dentro de maravilhas, né? Então a gente vai ver as próximas agora, certo? Vamos para a próxima agora. Baronesa, e agora essa maravilha aqui do Parque Portugal, ou a nossa querida Lagoa do Taquaral, conta pra gente um pouco dessa história. Contar algumas curiosidades. Aqui, o primeiro nome dela era Lagoa Isaura Teles Alves de Lima, em homenagem, né, a Joaquim Bento Alves de Lima, o nome da esposa, ele colocou esse nome. Mas todos conhecem como Parque Portugal, né, influência dos portugueses, ou Lagoa do Taquaral, porque era o nome de uma fazenda, né, como entre outros, né, Proença também era uma fazenda, então por isso Lagoa do Taquaral. É um dos 16 parques aqui, que cartão postal nós temos a caravela, da réplica da nau que trouxe Pedro Álvares Cabral, que é a Anunciação, tem tirolesa, tem pedalinho, tem toda uma infraestrutura ao redor, então vale super a pena conhecer o nosso cartão postal. E aqui pertinho também tem o Lago do Café, que também tem história, né? Tem o Lago do Café, Francisco Barreto Leme,
A fazenda dele ficava onde hoje é o Lago do Café. Então foi uma fazenda de engenho de cana-de-açúcar no primeiro momento, e depois aguardente e o café também. Então tem muita história essa região. Chegamos à Quinta Maravilha, não é isso, baronesa? Isso mesmo, mercado municipal, conhecido como Mercadão. Ele surge em 1908. Aqui também tem uma grande importância para a ferrovia também, porque aqui ficava a Companhia Funilense, e aqui deste lado onde está a peixaria, aqui era a estação Carlos Botelho, né? Então chegava sacas de café, passageiros. Então, além da Paulista, que nós conhecemos, né? Teve a Mogiana, a Funilense, o ramal Ferro Campineiro e a Sorocabana. A característica interessante do Mercadão, o estilo é neomourístico, tá? A obra é do Francisco Ramos de Azevedo. Ele nasce em São Paulo, mas aqui nós temos muitas obras, entre elas o Mercadão de Campinas, o Mercadão de São Paulo, a Escola Francisco Glicério, a nossa catedral, é tudo obra do Francisco Ramos de Azevedo. Então hoje o pessoal vem aqui, compra de um tudo, encontra de um tudo, né? Isso mesmo, e também ponto de encontro de intelectuais. Eu digo que é um ponto de vivência e sabores, né? Aqui se encontra de tudo, são 143 boxes, né? Desde fumos de corda, acessórios, queijos e uma boa prosa também, né? Com certeza, fora os lanches famosos, né? Então, maravilha. E aqui a gente está vendo agora que está um pouco em reforma ainda, mas logo mais ele vai estar disponível para a população de novo, para saborear essa maravilha, né? Isso mesmo, não percam. Mais de 3.100 metros quadrados de área construída. O campineiro ou visitante vai conhecer essa maravilha e também vai se saborear. E não são todas as cidades que têm um mercadão para chamar de seu, e o nosso é sensacional, né? Sensacional. É só vir e aproveitar. Bora lá para a próxima. Baronesa, e agora a gente está nessa maravilha aqui que é tão importante na cidade de Campinas. Foi importante, continua, né? Conta pra gente quais são essas características que tornou aqui a Estação Cultura uma maravilha de Campinas. Ora, pois, muita importância. Antiga Companhia de Estrada de Ferro Paulista. Aqui a população votou e é a primeira maravilha, a mais bonita das maravilhas da cidade de Campinas. Foi eleita pela população. Antiga Companhia de Estrada de Ferro Paulista, que surge em 1872. Dá para imaginar que circulavam de 20 mil a 30 mil passageiros por dia no século XIX. Nessas plataformas aconteciam encontros e desencontros, despedidas e o café chegando. Então aqui é um ponto muito importante da história da cidade e ainda continua sendo, porque hoje a Estação Cultura acolhe todos os eventos da cidade, Afromix, Festa Junina, então todos os eventos importantes acontecem aqui também. Você mesma passou muito por aqui? Muitas despedidas, com certeza. Eu morava aqui, né? Então eu recebia também toda a corte aqui nesse local. Você morava lá no Palácio dos Azulejos, né? Isso mesmo, eu morava no Palácio dos Azulejos, eu com meu esposo aqui em Ferreira Penteado. Eu tive 13 filhos que eu já te contei. E lá era a minha residência, uma das, né? E aqui, inclusive, a gente tem assim a Vila Industrial pertinho, porque os ferroviários moravam por aqui, né? Isso mesmo, tá? A Vila Industrial, primeiro bairro, né, onde surge a ferrovia, onde os ferroviários residiam. Então, muita importância ao redor. Aqui ao entorno, eu poderia dizer que é uma volta ao século XIX, porque o trem hoje é somente de carga, né, mas futuramente vai ter aí Campinas-São Paulo. Mas deixou o seu legado na história, todo o século XIX e hoje o século XXI. E é isso.
Então vale a pena passar por aqui, olhar os detalhes, observar. Cada detalhezinho conta uma parte da nossa história, né? Isso mesmo, pensar que antes do trem somente era o carro de boi, o cavalo, então o trem revolucionou, né, impulsionou o crescimento da cidade. E esse patrimônio é tombado pelo CONTEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e mantém as suas características, tem um relógio que também deixou a sua marca aí durante essa trajetória. Então tudo isso vale a pena estar conferindo. O próprio Campineiro, né, independente dos eventos, é um espaço que fica aberto à população. Então bora lá para as próximas maravilhas. Próxima maravilha, a gente vai saber uma curiosidade aqui com a baronesa, né, baronesa? Isso mesmo, ora pois. Os barões e as baronesas desciam da estação e já davam de cara com a Rua São José. Quem comprava na Rua São José era quem tinha muito dinheiro, então a elite cafeeira comprava aqui. Hoje, onde está o comércio popular? Hoje, a famosa 13 de maio. Então, é aqui que só compravam os barões e baronesas da época? Isso mesmo. Desciam do trem e já se deparavam com a Rua São José. E hoje você pode vir na Estação Cultura e passar pela 13 de maio, fazer suas comprinhas do mesmo jeito, né? Com outras opções, com certeza, né? Isso mesmo. Comércio popular, muitas lojas. É só vir. E uma curiosidade também é que hoje a gente pode se vestir como a gente quiser, com a roupa que a gente quiser. Você tá toda chique, mas não pode soltar o cabelo, é isso? Não, não pode soltar o cabelo. Uma porque tinha muito piolho na época. E a outra é porque a mulher só podia ficar de cabelo solto para o marido. Então só para o Joaquim Ferreira Penteado, em público jamais. Viu só? Os tempos mudaram. Bora para a próxima maravilha, né? Vamos lá! Tenho certeza que a segunda maravilha de Campinas daria uma tarde inteira para a gente ficar falando, tamanha riqueza de detalhes, né, baronesa? Mas já dá uma pincelada para quem está assistindo e ainda não conhece ou não se atentou para vir e conhecer, né? Com certeza. Logo na entrada, o estilo neoclássico. Aí tem várias datas, né? Em 1807 ela começa a ser construída, no dia 8 de dezembro de 1883 é a inauguração, então demora 76 anos para ser construída. Aí tem 1854, né, que é uma data importante da arquidiocese, e 1923, quando foi inaugurada a cripta, onde estão enterrados os membros importantes da igreja. Detalhe, taipa de pilão, o tipo de construção dela. Então ela demora 76 anos, o cimento da época era a taipa de pilão, que nada mais é que excrementos de animais, barro, isso tudo era colocado em formas de madeira e erguidos. Essa é a técnica, e também socado no pilão, por isso é taipa de pilão, cimento da época. Então, do lado de fora nós já temos todas essas preciosidades. Temos também o pelicano, que representa a Eucaristia, porque o pelicano ele faz um ferimento no seu próprio corpo e o filhote se alimenta, por isso ele representa a Eucaristia. E temos a águia também, que representa a sabedoria. E também lá no topo os anjos do Apocalipse, os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas. E lá embaixo nós temos o São Pedro e São Paulo Apóstolo. Então essa fachada da catedral. Só aí já dá para a gente ver que tem muita coisa para conhecer aqui, né? E dentro essa maravilha, o que você poderia destacar? Aí antes de
de qualquer coisa, também tem a escadaria da catedral, onde é feita a lavagem no sábado de Aleluia, como luta e resistência do negro, porque essa igreja era da Irmandade do Santíssimo Sacramento, então os negros não entravam. Então, a lavagem da escadaria, que se tornou patrimônio imaterial em 2014, faz parte da luta e da resistência do negro, né, dizer o não a qualquer tipo de preconceito, racismo, intolerância religiosa. Então vale a pena ressaltar que essa igreja não entravam negros, somente brancos. Apesar de terem construído. Isso mesmo, esses escravizados, através do trabalho forçado, fizeram parte da história e foram, né, muito cruelmente, né, sacrificados. Então vale a pena ressaltar, né, e manter ainda esse símbolo de luta através da lavagem da escadaria, onde as religiões de matriz africana, né, realizam a lavagem. E aí, restaurando toda essa questão histórica, entrando para cá com essa consciência, o que a gente pode observar? Assim, um contraste entre claro e escuro, a madeira mais escura. Que estilo que é? Vou te contar, é o cedro vermelho, a madeira, e também aqui é o barroco e o rococó tardio, que prevalece. Aí nós temos assim os vitrais, né, que são do Conrado Sorgenich, os lustres são franceses, e temos lá em cima o órgão Cavalier com o órgão francês. Mas se olharmos para trás também, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa padroeira, do lado esquerdo a cátedra, que dá nome à catedral, poltrona onde o bispo senta. E só o altar é uma outra curiosidade, demora 9 anos para ser construído. O baiano Vitoriano dos Anjos traz 3 escultores da Bahia que é feito esse magnífico trabalho. Tá? Então, a iluminação foi usada folhas de ouro, né, que dá esse destaque para ela. Então, ela tem uma beleza realmente sem palavras para explicar, né? As imagens, já é possível verificar isso. Uma obra de arte mesmo para ser visitado. Estou vendo as folhinhas do café ali, tudo tem um significado, né? Isso mesmo, tá? Do lado nós temos o Santíssimo também, que tem imagens de crianças, tá? Que eram filhos de barões, então uma curiosidade também. E aqui, ó, do lado esquerdo, era um túnel, como se fosse um túnel da época, né? De esconderijos, né? Na época da ditadura. Então é uma curiosidade também que a ser dita. E a cripta também, né, que abre, né, tem os horários que vale a pena estar conferindo. A cripta é aberta, onde estão os principais membros da igreja. Arcebispos que deixaram o seu legado, entre eles o Dom Joaquim Vieira, né, o Padre Vigarinho, entre outros. E então vale a pena também conhecer a cripta. Ou seja, uma caixinha de surpresa. Você vai abrindo a história dentro da história, né? Tem que vir conhecer. E agora a gente vai para a nossa última visita, a maravilha Jockey Club. Bora? Bora agora! Chegamos à 4ª e última das 7 maravilhas visitadas por nós nesse passeio maravilhoso. E a baronesa vai contar pra gente as curiosidades do Jockey Club de Campinas, né, baronesa? Isso mesmo, o Jockey Club ele foi inaugurado em 1925, baseado nos palacetes franceses do século XVIII, né, estilo Art Nouveau. E aí lá na fachada dá para observar as flores, frutas, né, características da arquitetura do local. O interessante é que aqui as pessoas realizavam as apostas no século XIX. E aí, depois das apostas, aconteciam saraus, as festas. E sabe quem esteve presente aqui? E nós temos assinatura? O pai da aviação, Santos Dumont, isso mesmo, porque nós estamos em frente ao monumento túmulo em homenagem a Carlos Gomes, onde Santos Dumont colocou a pedra fundamental em 1905. Então aqui estamos rodeados de história, o único elevador de gaiola que ainda funciona,
aqui no Jockey. Então, inspira história e memória esse prédio. E aqui acabou se tornando um grande ponto de encontro. Aqui embaixo tem os barzinhos. Então ele mantém a característica social dele, né? Isso mesmo, tem o Coliseu, né, o restaurante, né, que funciona. Então, o espaço, né, é justamente para ser relembrado, né, como uma das maravilhas e também utilizado de alguma maneira, né, ao público como um restaurante. Não basta só enfeitar, né? Tem que fazer sentido. Agora você já sabe dessas histórias todas, vai andar por aí um pouco mais atento, um pouco mais desperto. Esse bichinho da curiosidade acaba picando os visitantes de Campinas? Com certeza, porque um povo sem história é um povo sem memória, né? Então, você quando conhece, você ajuda a preservar a cidade que você vive ou vem visitar. E já está anoitecendo aqui, então, Baronesa, muito obrigada por acompanhar a gente por esse tour na história. E agora você já pode voltar para o seu tempo. Ah, com certeza. Agora eu vou lá no século XIX. Muito obrigada e até a próxima. O Barão deve estar te esperando. É verdade, tem que correr. Então vai. E para você que gostou desse programa, é só rever ou compartilhar acessando o YouTube da TV Câmara Campinas, procurando por Conexão Cultural Campinas Maravilhosa. A gente se vê daqui a 15 dias.